Sou Gabriel Alan dos Santos, sou do 5º ano do curso de Direito da Unipar. Esse trabalho faz parte integrante da Constituição das Notas para a matéria de Relações Internacionais e nós trataremos um pouco mais sobre a temática. Vamos discernir sobre as questões que estão sendo trabalhadas neste atributo. Então, o que é um crime de guerra? Um crime de guerra ele é entendido quando um país soberano intencionalmente atinge e fere os direitos, principalmente os direitos humanos, de outro Estado soberano. Ou seja, o país, de forma intencional e sem capacidade de discernir o que é devido ou indevido, faz um ataque direto a outro país soberano. O que acontece geralmente são ataques surpresas ou ataques a mísseis, como tem ocorrido atualmente, mas ocorrera na Segunda Guerra Mundial também, com a Blitzkrieg alemã. São exemplos que nós podemos configurar aqui, que são trazidos também da Carta da ONU, assinada em São Francisco de 45, que tratou sobre o tema, tentando fazer com que não houvesse mais uma guerra como fora a Segunda Guerra Mundial. A segunda parte da temática se relaciona quanto ao conflito ucraniano-russo. Então, entende-se que a Rússia atualmente tem praticado atos contrários às convenções de guerra, ou seja, tem praticado crimes de guerra. Então, consequentemente, ela passará posteriormente por um julgamento. Entende-se que irá para o Tribunal Penal Internacional, o TPI. Há discussões doutrinárias, pois a Rússia em si ela não integra o quadro de países integrantes, principalmente da ONU, e dos demais órgãos que fazem essa regulamentação de guerra. Porém, haverá, sim, sanções para este país, que tem se visto debates sobre o que acontece, sobre crimes de guerra. Por exemplo, estava pesquisando e encontrei que o presidente Volodymyr Zelensky, em suas pesquisas ali na Ucrânia, encontrou em uma determinada cidade da Ucrânia 500 corpos de civis ucranianos. Então isso tem se debatido sobre uma possível configuração de genocídio. Então veja, o genocídio em si, se for demonstrado que foi intencional de forma dolosa por parte da Rússia, entende-se que configura-se um crime de guerra e, portanto, deverá ter sanções maiores posteriormente. Temos, então, do Estatuto de Roma e da Convenção de Genebra, regulamentações sobre o que seria o crime de guerra e o que pode ou não ser feito por um país em estado de beligerância. O Estatuto de Roma, no artigo 8º, ele delineia sobre o que é crime de guerra, bem como a aplicação em si dessas capacidades. Elas estão previstas ali no artigo 3º da Convenção de Genebra. É interessante, aproveitando o tempo que me resta, é muito interessante analisar esse tipo de assunto, porque nós estamos vendo na prática uma coisa que estudávamos sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre os Tutsis e os Hutus. Então estamos vendo na prática como ocorre as sanções que serão previstas para crimes de guerra que estão ocorrendo principalmente em parte da Ucrânia em parte da Rússia contra a Ucrânia, perdão. Então, esse delinear dos fatos que ocorrem serão melhor analisados futuramente. Espera-se que sejamos capazes de puni-los da forma mais adequada possível. Obrigado.